Olá, tudo bem com você? Hoje vamos para mais uma aula, né? Ensino religioso. Vamos pedir as bênçãos de Nossa Senhora, que ela nos proteja, nos acompanhe, né? Nesse dia, nessa manhã ou tarde de atividades. Não sei qual é o melhor horário que você realiza suas atividades aí na sua casa, né? Eu estou gravando agora de manhã, então que Deus abençoe nosso dia, que Nossa Senhora nos acompanhe, né? Nós vamos iniciar com o ensino religioso. Primeiramente, a correção da atividade da página 28, né, do livro de vocês. O que é ser um consumidor consciente, né? Então, um consumidor consciente é aquele que compra somente o necessário, né? Saber comprar o necessário, sem ficar jogando dinheiro fora, vamos dizer assim, com compras de coisas que você não vai usar, que você não vai aproveitar. Para ser um consumidor consciente, daí é pessoal, né? O que você pode fazer para ser um consumidor consciente, tá? Saber o que comprar, analisar se realmente é necessário, né? Não ficar comprando coisas supérfluas que você não vai usar, né? Então, assim, tudo isso é ser um consumidor consciente. Então, após a nossa correção, nós vamos para a nossa atividade de hoje de ensino religioso, tá? No livro de vocês, página 29, podem pegar o livro aí, né? E vamos iniciar, então, na página 29, as atividades. Então, na página 29, nós iniciamos o conteúdo falando sobre o lixo, tá? O fato de nós, seres humanos, não sermos consumidores conscientes, nós compramos em excesso, às vezes muito mais do que necessitamos, faz com que nós tenhamos uma produção de lixo muito grande. Então, nós vamos conversar um pouquinho aí sobre esse lixo que nós produzimos, né? Começando com uma frase do hino da campanha da fraternidade de 2016. Te dei um mundo de beleza e cores, tu me devolves esgoto e fumaça. Criei sementes de remédio e flores, semeias lixo pelas tuas praças. Então, é uma mensagem aí da campanha da fraternidade, que Deus nos deu a natureza. E o que nós estamos deixando, né? O que nós estamos devolvendo para Deus? Então, aqui fala que nós devolvemos o lixo, né? A fumaça, o esgoto, a poluição. Então, é uma frase para que nós possamos refletir aí um pouquinho sobre isso, tá? Ainda na página 29, inicia ali, conversa entre amigos. Lembre-se, a terra é a nossa casa, né? A campanha da fraternidade do ano passado falava a terra é a nossa casa comum, onde todos nós vivemos. Então, a terra é a nossa casa e nós precisamos cuidar desse bem comum, da terra como um todo, assim como nós cuidamos do nosso ambiente, né? Da nossa casa, do nosso lar. Quando descartamos o lixo sem devido cuidado, apenas mudamos de lugar aquilo que descartamos. Continua sendo um lixo, né? O lixo mal descartado continua a sujar espaços na casa comum. Para não poluir e cuidar dessa casa comum, é preciso descartar corretamente cada tipo de lixo que produzimos. A melhor maneira de fazer isso é a coleta seletiva, que separa os diferentes tipos de lixo. Então, coloquei aí na imagem para vocês, né? Tem duas crianças fazendo a coleta seletiva, né? Eles estão separando plásticos, garrafa PET. Então, existe a seleção de vários tipos de materiais, que é o que nós vamos ver agora, tá? Então, aqui nós temos a imagem para vocês das lixeiras, né, para coleta seletiva de resíduos não recicláveis, papéis, vidros, metais e plásticos. Então, você observa aí que para cada tipo de material, para cada tipo de lixo, nós temos uma cor de lixeira, tá? E é importante observar essas cores até para você saber usar no seu dia a dia. Às vezes você vai numa praça, né, tem lixeiras seletivas, você vai ao shopping, algum lugar que você vá e que tem a coleta seletiva, você reconhece essas cores para poder usar corretamente, tá?
Então, nós temos ali as cores e os números, né? E o tipo de material. O vermelho são os plásticos, amarelo metais, verde vidros, azul papéis e o marrom ou cinza ali resíduos não recicláveis, tá? Agora nós vamos para a classificação dos tipos de lixo. Nós temos aí na imagem e no livro de vocês, na página 30, essa classificação. Lixo doméstico, todo tipo de material gerado pelos moradores das residências. Então, aquilo que nós geramos em casa é um lixo doméstico da nossa residência. O lixo comercial, ele é produzido pelo comércio e serviço, nas lojas, bancos, escritórios, restaurantes, entre outros. Então, o lixo que é produzido no comércio, tá? Lixo orgânico é o lixo de origem biológica, os materiais que devem ser depositados em locais apropriados denominados aterros sanitários. Os lixos orgânicos por exemplo, a casca da banana, né? Tudo aquilo que vem da natureza que depois a gente não usa, a casca da manga, as sementes de algumas frutas que nós, né? Então, tudo isso é um lixo orgânico. O lixo hospitalar, né? Que é descartado por hospitais, clínicas de saúde, laboratórios, farmácias, consultórios odontológicos e veterinários também, é lixo hospitalar, tá? Lixo industrial é aquele gerado pelas indústrias, é caracterizado por resíduos. Lixo eletrônico é composto pelo descarte de aparelhos elétricos e eletrônicos. Então, tipo, estragou uma batedeira, um liquidificador, um computador, um telefone, isso é lixo eletrônico, tá? Lixo radioativo, também chamado de nuclear, é altamente tóxico, que é aquele que nós estudamos sobre as usinas nucleares, né? Se não me engano, em geografia ou ciências. Na verdade, nós estamos estudando nas duas disciplinas, né? Então, o lixo radioativo, que é tóxico. E o lixo espacial é o lixo gerado por materiais lançados no espaço. Então, quando vão os foguetes, né, para o espaço e os seus astronautas, né, o lixo que eles produzem lá no espaço e que fica lá. Então, é um lixo espacial, tá? Vocês vão aí grifar cada um desses itens: lixo doméstico, lixo comercial, lixo orgânico, lixo hospitalar, lixo industrial, lixo eletrônico, lixo radioativo e lixo espacial, tá bom? Continuando então na próxima página, tem uma atividade para vocês realizarem. Ligue as colunas. Aqui nós temos os tipos de lixo, né? Doméstico, comercial, todos que nós vimos na página anterior. E do outro lado, nós temos qual é esse tipo de lixo. Então, por exemplo, folhas, caules, sementes, papéis usados, dejetos. Que tipo de lixo é esse? É um lixo orgânico? É um lixo hospitalar? É um lixo industrial? Né? Urânio e outros metais pesados. Óleos, cinzas, metais, vidros, plásticos, computadores. Então, você vai ligando aí os dois. Na questão 2, você vai desenhar 5 separadores de lixo mais usados, com as cores e o tipo de lixo que vai dentro de cada um. Então, como nós tínhamos aqui as lixeiras, né? Deixa eu aumentar aqui para vocês. Vocês vão fazer essa representação também, tá? Vocês vão desenhar 5 lixeiras, 5 separadores e vão fazer a seleção desse lixo, tá certo? E vai dizer que tipo de lixo que vai dentro de cada um, pode ser de acordo com o que tá na questão número 1, tá bom? Na página 32 tem uma curiosidade, você sabe o que significa esse símbolo? Repense, reduza, recicle, reutilize. Registre nas linhas seguintes. Se você não souber, você pode fazer uma pesquisa, tá? Mas esse símbolo ele é bem comum, essas setas em forma circular aí, e aí perguntando o que significa aí esse símbolo, tá? Revisando o que aprendi, cuidar do lixo você vai escrever o que é cuidar do lixo, e para cuidar da nossa casa comum, eu vou. O que você vai fazer para cuidar do planeta Terra, tá? Vai ficar como tarefa para vocês essa atividade aqui. Faça algo com o lixo reciclável, aproveite algum objeto descartável, como garrafa PET, papelão, tampa de garrafa, seja criativo, traga a próxima aula.
O menino fez aqui, né, com um rolinho de papel higiênico, um ratinho e um gatinho. Você vai fazer com aquele material que você tem em casa. É material reciclável, tá certo? Então, você vai fazer aí essa tarefa com esse material reciclável, tá? Outra tarefa para vocês é estudar para avaliação de ensino religioso. Nós teremos avaliação na próxima semana, né? E terão avaliação de ensino religioso. Então, preparem-se, né, para essa avaliação. Para ajudar vocês nos estudos, nós preparamos aqui uma revisão e agora eu vou retomar com vocês os conteúdos referentes à avaliação de ensino religioso, tá certo? Então, é uma forma de vocês estudarem aí para essa avaliação os conteúdos que nós vimos. Então, começamos falando do desmatamento, né? Desmatamento, segundo o dicionário, é um ato que consiste na retirada do mato, ou seja, retirada total ou parcial das árvores, florestas e demais vegetações de uma determinada região. O desmatamento é um dos mais graves problemas ambientais da atualidade, pois além de devastar as florestas, os recursos naturais comprometem o equilíbrio do planeta e seus diversos elementos, incluindo o ecossistema, afetando gravemente também a economia da nossa sociedade. No Brasil existe uma preocupação crescente quanto ao desmatamento da Amazônia, que bateu recordes em 2019. Então aqui nós temos o primeiro texto, né, do conteúdo estudado, que fala um pouquinho sobre o desmatamento, né? Desmatamento é um problema muito grande para nossa sociedade, né? No Brasil, ele vem crescendo, principalmente na região da Amazônia, tá? A gente vê aqui que bateu recordes em 2019. Ele traz muitas consequências, né? Então, quais são essas consequências do desmatamento? Quando a gente devasta as florestas, os recursos naturais, você compromete o equilíbrio do planeta, né? Então, quando eu comprometo o equilíbrio, são os animais que necessitam desse lugar para morar, diversidade de vegetação que vai acabando, né? Várias situações, tá? Então, façam a leitura aqui no livro também, recordando essa questão aí do desmatamento. O próprio material de vocês de ciências, de história, né? De história vem trazendo muitos povos que acabaram porque eles terminaram com o recurso natural que eles tinham e aí não tinha mais como sobreviver, né? Então, para nós aprendermos um pouco aí sobre isso. Água e seca. A água nas religiões. A água é e sempre foi um bem essencial à vida, tanto a vida geral como a vida humana em particular. A água sempre representou a vida, pois até biologicamente a maior parte do corpo humano é composta de água e sem a água não existiria vida no planeta. Água e vida são componentes inseparáveis de todas as realidades criadas por Deus. Deus cria a pessoa humana em comunhão com toda a natureza criada, sendo a água o dom, um presente dele para o homem. O ser humano necessita da água para viver, para se lavar, para cozinhar os alimentos e etc. As pessoas devem saber respeitar a água e dar condições para seus semelhantes tenham acesso a ela. A água não é propriedade exclusiva de ninguém, mas deve ser um dom de Deus para todos. A água é um símbolo universal entre todas as coisas, a origem de tudo, a limpeza, princípio da cura e da vida. É usada como símbolo de purificação e de bênção. No batismo tem sentido de dar a vida nova ao batizado. Então aqui nós falamos um pouquinho sobre a água, né? Esse recurso que todos nós necessitamos e precisamos cuidar. Então falamos da necessidade da água biologicamente, né? Nós seres humanos precisamos da água. Falamos um pouquinho sobre a água e sua importância no nosso dia a dia, né? Ela é um recurso que nós utilizamos para cozinhar, para limpeza, higiene do corpo, da casa, né? E também ela é muito importante na religião, né? Para nós, na religião católica, nós utilizamos a água no batismo, no ritual do batismo, né? Que tem o sentido de dar vida nova à criança que está sendo batizada. Então, existem vários pontos, vários momentos da vida que nós utilizamos a água, tá? Desperdício de alimentos, nós conversamos também sobre isso nas nossas aulas, né? Então, saber
utilizar aquilo que é necessário, sem perda e sem desperdício. Eu quero que vocês olhem aqui essa tabela, tá? Então, as perdas e os desperdícios, né? A falta de adubação, alimentos com data de validade vencida, que foi o que eu conversei com vocês, né? Aplicação errada de agroquímicos, sobras de alimentos em hotéis e restaurantes e mesmo na nossa residência, né? Às vezes acontece aí, como eu falei na aula, servir demais no prato, comprar banana e deixar, ou qualquer outro tipo de fruta, deixar armazenada de forma errada, e aí você perde aquele alimento, estraga, né? Manuseio pós-colheita equivocado, má utilização de alimento integral, condições climáticas desfavoráveis, produtos sem padrão comercial, ausência de tecnologia, falta de conscientização da população, transporte e logística inadequada, confusão nos rótulos, embalagens ineficientes e conservação do alimento, condições inadequadas de armazenamento. Então, aqui, as frases desse lado e as frases deste lado são para diferenciar perda e desperdício, tá? Então, quando eu perco, é porque alguma coisa deu errado, né? Lá na produção. Então, faltou adubação, aplicaram os agroquímicos de forma errada, né? Teve um erro no manuseio da colheita. Isso é perda, o alimento foi perdido. Agora, desperdiçar é o que às vezes nós fazemos, né? Você já está com o alimento e você acaba desperdiçando, jogando fora, tá? Então, o alimento com data de vencimento, de validade vencida, falta de conscientização, né? Então, tudo isso aí faz a gente desperdiçar os alimentos. Aqui em cima nós temos também dados importantes, tá? Leiam com bastante atenção, de quanto alimento é desperdiçado diariamente, certo? Depois nós vamos falar ainda, para finalizar, um pouquinho do consumismo, né? O consumismo é um estilo de vida orientado por uma crescente propensão ao consumo de bens ou serviços. O consumidor consciente tem a percepção de que seus atos de consumo afetam não a si próprio, mas também a toda a coletividade e as futuras gerações. Então, o consumismo é aquilo que nós conversamos nessa aula, né? É você consumir sem controle, né? Você simplesmente compra, às vezes coisas que nem são de necessidade, tá certo? Gente, por hoje é isso. Preparem-se para a avaliação, tá? Vai ser bem tranquilo, eu tenho certeza que vocês vão fazer com bastante empenho aí. A avaliação vai ser até a aula do dia 8. Então, essa aula sobre o lixo, da página 29, não vai estar na avaliação de vocês, tá certo? Estará na avaliação de vocês apenas os outros temas trabalhados. Então, nós começaremos aqui no desmatamento, que vai estar na página 13, e vamos até a página 28, tá certo? Então, a avaliação de vocês vai começar na página 13, com desmatamento, e vai até a página 28. Estudem o livro e essa videoaula de revisão, que nós conversamos aí um pouquinho sobre cada um dos temas. Esse texto que está disponível para vocês, vocês podem imprimir para estudar, grifar, né? Vocês podem ler ele aqui na tela mesmo, tá? Então, fica a critério. Não tem necessidade, não é obrigatório imprimir ou copiar, não. Ele é um material extra para ajudar vocês a estudarem. Aí, a forma como você vai estudar, se vai ser na tela ou se você vai imprimir para estudar, fica a seu critério, tá bom? Bons estudos, caprichem, façam tudo com bastante atenção e até a nossa próxima aula. Tchau!